Em 1944 e 1945, um silêncio pesado pairava sobre os porões e barracões espalhados pelas Filipinas, Birmânia, China e outras vastas áreas do Sudeste Asiático ocupadas pelo Império Japonês. Este silêncio não era de paz, mas de opressão, um véu sobre uma realidade sombria e brutal. Nesses locais, milhares de mulheres, muitas delas jovens e de diversas nacionalidades asiáticas, viviam sob um cativeiro forçado, vítimas de um sistema de exploração sistemática e violenta. Elas eram as mulheres de conforto, escravizadas pela máquina de guerra imperial japonesa, despojadas de sua dignidade e liberdade. A vida nessas instalações era uma rotina de privação e abuso contínuo. Longe de suas famílias e comunidades, estas mulheres eram submetidas a condições desumanas, com pouca alimentação, higiene precária e sem qualquer esperança de fuga. O sistema de mulheres de conforto não era um fenômeno isolado, mas uma política de guerra institucionalizada, concebida para servir às necessidades das tropas japonesas, garantindo um serviço sexual forçado que as autoridades militares consideravam essencial para a moral de seus soldados. A vasta extensão territorial do Império Japonês significava que essa rede de exploração se espalhava por milhares de quilômetros, afetando incontáveis vidas em diversas nações e culturas. Em meio a este cenário de desespero, os passos de uma eventual libertação eram impensáveis. No entanto, à medida que a maré da Segunda Guerra Mundial começava a virar no Pacífico e as forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, avançavam em sua campanha para retomar os territórios ocupados, esses passos distantes e incertos começaram a se aproximar. O que essas mulheres, marcadas pela propaganda japonesa que pintava os inimigos como monstros desumanos, esperariam de seus supostos libertadores? A incredulidade seria a primeira reação. O choque de ver soldados americanos, a força que lhes era apresentada como o inimigo mais brutal e selvagem, chegar com a promessa de liberdade, seria um momento decisivo que desafiaria tudo o que lhes havia sido ensinado sobre o mundo exterior e sobre si mesmas. O sistema das mulheres de conforto não era um fenômeno isolado ou esporádico, mas uma rede de exploração violenta e sistemática, meticulosamente montada pelo Império Japonês. Sua origem remonta ao início da década de 1930, mas foi formalmente institucionalizado e expandido após incidentes como o massacre de Nanquim em 1937, quando a brutalidade das tropas japonesas contra civis gerou condenação internacional. A premissa inicial, alegada pelos militares japoneses, era a de controlar doenças venéreas entre os soldados e prevenir estupros indiscriminados que manchavam a reputação do exército. Contudo, essa justificativa rapidamente se desfez, transformando-se em uma política de Estado que legitimava e organizava a violência sexual contra mulheres. Essa rede de escravidão sexual se estendia por todas as vastas áreas ocupadas pelo Japão, no Sudeste Asiático e no Pacífico. Filipinas, Birmânia, China, Coreia, Taiwan, Indonésia, Malásia e até mesmo algumas ilhas do Pacífico foram palcos dessa atrocidade. As estações de conforto, como eram eufemisticamente chamadas, eram estabelecidas em proximidade a bases militares e linhas de frente, operando como bordéis militares onde as mulheres eram forçadas a servir os soldados. Estima-se que o número de vítimas variou entre dezenas de milhares a até 400 mil mulheres, dependendo das fontes e critérios de pesquisa, com a vasta maioria sendo de nacionalidade coreana e chinesa, mas também incluindo filipinas, indonésias, birmanesas, tailandesas, vietnamitas e até mesmo algumas mulheres europeias, como holandesas. A natureza da exploração era de uma brutalidade e desumanização extremas. As mulheres eram recrutadas por uma variedade de métodos, todos eles coercitivos.
Muitas eram enganadas com falsas promessas de trabalho legítimo em fábricas, hospitais ou restaurantes, sendo posteriormente forçadas à servidão sexual. Outras eram diretamente sequestradas de suas casas e aldeias por soldados japoneses ou por colaboradores locais. A pobreza generalizada nas regiões ocupadas também foi explorada, com famílias desesperadas sendo iludidas por ofertas de dinheiro em troca do trabalho de suas filhas, sem saber a verdadeira natureza do que as esperava. Uma vez nas estações de conforto, a vida das vítimas era um inferno diário. Elas eram submetidas a estupros repetidos por dezenas de soldados a cada dia, sem direito à recusa. A violência física era constante, com espancamentos e torturas sendo punições comuns para a menor insubordinação ou para manter o controle. A alimentação era precária, a higiene inexistente e os cuidados médicos eram mínimos ou inexistentes, resultando em altas taxas de doenças sexualmente transmissíveis, infecções e outras enfermidades. Muitos abortos eram forçados, realizados em condições insalubres, resultando em complicações graves ou morte. Essa rotina de abuso sistemático tinha como objetivo despojar as mulheres de sua identidade e dignidade, transformando-as em meros objetos para o prazer dos soldados. O trauma psicológico era imenso e duradouro, marcado por depressão, transtorno de estresse pós-traumático e um profundo sentimento de vergonha e culpa que muitas carregaram em silêncio por décadas após o fim da guerra. O sistema de mulheres de conforto representou, portanto, um crime de guerra e um crime contra a humanidade de proporções massivas, uma mancha indelével na história que expôs a capacidade de um Estado de institucionalizar a barbárie em sua busca por domínio militar. A máquina de guerra imperial japonesa não se limitava apenas ao controle militar e à exploração econômica das vastas terras que ocupava. Paralelamente às suas campanhas militares, uma intensa e sistemática campanha de propaganda psicológica era conduzida, visando não apenas a moral de suas próprias tropas, mas crucialmente a mente das populações civis nos territórios sob seu domínio. Esta propaganda era uma arma estratégica, concebida para solidificar a hegemonia japonesa, justificar a brutalidade da ocupação e, acima de tudo, incutir um medo profundo e paralisante dos inimigos do Império, especialmente os americanos. A narrativa central dessa propaganda pintava os soldados americanos como selvagens, monstros desumanos e bárbaros, sem qualquer moral ou compaixão. Eles eram descritos como estupradores, assassinos, canibais e destruidores de culturas, personificando o mal absoluto. Essa imagem era cuidadosamente construída e disseminada para criar um contraste gritante com a suposta missão civilizatória do Japão na esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Visualmente, os americanos eram frequentemente caricaturados com traços grotescos, dentes afiados, olhos selvagens e uma aparência demoníaca, desprovidos de qualquer humanidade. Cartazes e panfletos muitas vezes mostravam soldados americanos cometendo atrocidades inimagináveis contra civis, desde torturas até atos de canibalismo, tudo para reforçar a ideia de que a rendição ou a colaboração com eles significaria um destino pior que a morte. A disseminação dessa propaganda era onipresente e multifacetada. Rádios controladas pelo governo japonês, como a Rádio Tóquio, transmitiam mensagens de ódio e medo em diversos idiomas locais. Jornais e revistas nas áreas ocupadas eram estritamente censurados e utilizados para veicular a narrativa oficial, apresentando os avanços aliados como derrotas e os americanos como uma força invasora brutal. Nos cinemas, cinejornais eram exibidos, repletos de imagens manipuladas e comentários que demonizavam o inimigo.
Além disso, panfletos e cartazes eram distribuídos em massa, afixados em praças públicas, mercados e vilarejos, garantindo que a mensagem atingisse até as comunidades mais remotas. O sistema educacional, nas regiões ocupadas, também foi cooptado, com currículos revisados, para incutir a ideologia japonesa e o ódio aos demônios do Ocidente. Soldados japoneses e administradores civis também eram instruídos a reforçar essas narrativas em suas interações com a população local, criando uma bolha de informação controlada. O impacto psicológico dessa campanha de medo sobre as populações ocupadas era devastador. A constante exposição a essas imagens e mensagens aterrorizantes gerava uma profunda desconfiança e pavor em relação a qualquer força não japonesa. Muitos civis, incluindo as mulheres de conforto, internalizaram a crença de que os americanos eram realmente os monstros descritos e que qualquer contato com eles resultaria em tortura, estupro e morte. A propaganda era tão eficaz que, em alguns casos, levou a atos de suicídio coletivo entre civis que preferiam a morte a serem capturados pelos bárbaros americanos. Para as mulheres de conforto, essa propaganda tinha um efeito particularmente cruel e amplificador. Já vivendo em um estado de trauma contínuo, isoladas e desumanizadas pelo sistema japonês, elas tinham pouca ou nenhuma oportunidade de acessar informações alternativas. Sua realidade era definida pelos seus captores, e a propaganda anti-americana apenas reforçava um sentimento de desespero absoluto. A ideia de que seriam libertadas por esses monstros era inconcebível. Elas esperavam que a chegada dos americanos significasse apenas mais violência, mais abuso, ou uma morte ainda mais terrível. A propaganda as condicionou a temer o inimigo a tal ponto que a própria noção de salvação vinda daquela direção era paradoxal e inacreditável. Essa profunda lavagem cerebral e o medo arraigado seriam os primeiros e mais formidáveis obstáculos quando os passos da libertação finalmente chegassem, confrontando a imagem de um inimigo brutal com uma realidade inesperada. Avançando implacavelmente em 1944 e 1945, as forças americanas, como parte da campanha aliada no Pacífico, empreendiam uma série de operações para retomar as vastas extensões de território ocupadas pelo Império Japonês. Das selvas densas das Filipinas às ilhas estratégicas do Pacífico, a ofensiva americana não era apenas uma progressão militar, mas também uma jornada de descobertas inesperadas e perturbadoras. À medida que as linhas de frente se moviam e as tropas japonesas eram empurradas para trás, as unidades americanas começavam a se deparar com as evidências brutais do sistema de mulheres de conforto, muitas vezes em locais remotos e escondidos. A libertação desses territórios frequentemente envolvia o combate casa a casa e a varredura de áreas extensas, onde barracões, porões e estruturas civis abandonadas eram examinados em busca de remanescentes inimigos ou civis necessitados. Foi durante essas varreduras que os soldados americanos começaram a encontrar grupos de mulheres em condições de extrema privação e trauma. Estes encontros não eram planejados ou antecipados pela inteligência militar em sua plenitude. Os soldados, treinados para o combate e a logística de guerra, de repente se viam diante de uma realidade humanitária complexa e chocante, para a qual não havia um manual de procedimento imediato. O momento da libertação era, para as mulheres de conforto, um paradoxo de terror e incredulidade. Após anos de cativeiro e abuso sistemático, e com suas mentes saturadas pela propaganda japonesa, que descrevia os americanos como monstros desumanos, a chegada desses soldados era o ápice de seus piores pesadelos.
Elas haviam sido condicionadas a acreditar que os americanos eram selvagens, estupradores e assassinos, e que qualquer contato com eles resultaria em um destino ainda mais terrível do que o que já enfrentavam. A ideia de que aqueles que a propaganda pintava como seus torturadores pudessem ser, na verdade, seus libertadores, era uma dissonância cognitiva quase insuportável. As primeiras interações eram marcadas por uma profunda barreira de medo e desconfiança. Quando os soldados americanos se deparavam com esses grupos de mulheres em barracões ou porões escuros e insalubres, a reação inicial das vítimas era de pânico. Muitas se escondiam, outras permaneciam imóveis, paralisadas pelo terror, incapazes de processar a cena diante delas. Seus rostos, marcados pela desnutrição e pelo trauma, expressavam uma mistura de exaustão e pavor. A barreira da língua intensificava a situação, tornando a comunicação verbal impossível. Os soldados tentavam gesticular, apontar para si mesmos em sinal de paz, mas a imagem do inimigo estava tão arraigada que a mensagem de ajuda não conseguia penetrar de imediato. Relatos de soldados da época descrevem a cena. Mulheres encolhidas em cantos, corpos magros e olhos arregalados de medo. A incredulidade não era apenas das mulheres. Os próprios soldados americanos, que esperavam encontrar inimigos ou civis hostis, ficavam chocados ao descobrir a extensão da brutalidade a que essas mulheres haviam sido submetidas. Eles viam não combatentes, mas vítimas de uma atrocidade que transcendia a compreensão comum da guerra. A complexidade do momento exigia uma abordagem que ia além do treinamento militar padrão. A propaganda japonesa havia sido tão eficaz que, para muitas dessas mulheres, a chegada dos americanos era vista como uma transição de um inferno para outro. Elas haviam sido ensinadas a se suicidar ou a lutar até a morte, em vez de serem capturadas pelos demônios americanos. A ausência de violência por parte dos soldados libertadores era em si um choque. Não havia gritos de guerra nem atos de crueldade. Em vez disso, havia uma cautela, uma tentativa de comunicação através de gestos simples e uma visível confusão por parte dos soldados sobre como proceder. A imagem do monstro começava a se desintegrar lentamente, não por palavras, mas pela ausência das ações que a propaganda havia prometido. Este processo de descondicionamento era lento e doloroso. O trauma era profundo demais para ser superado instantaneamente. A desconfiança era uma defesa construída ao longo de anos de abuso e lavagem cerebral. A libertação não veio com um grito de alegria, mas com um silêncio atordoado, pontuado por murmúrios de medo e a lentidão em aceitar a mão estendida. Era o início de uma longa jornada de recuperação, onde o primeiro passo era a aceitação de que a realidade, naquele momento, era radicalmente diferente daquela que lhes havia sido impingida. A chegada inesperada das forças americanas desafiava não apenas o cativeiro físico, mas também a prisão mental que a propaganda japonesa havia construído com tanto esmero. A propaganda japonesa havia pintado os soldados americanos como monstros desumanos, selvagens sem compaixão, cuja chegada significaria apenas mais violência e morte. No entanto, o que se desenrolou nos barracões e porões recém-libertados desafiou essa narrativa de forma radical. Em vez dos bárbaros esperados, os soldados americanos que se aproximaram das mulheres de conforto traziam consigo os primeiros sinais de uma humanidade há muito negada. O primeiro contato foi cauteloso, permeado pela desconfiança e pelo trauma profundo das vítimas. Os soldados, cientes da barreira da língua e do medo evidente nos olhos das mulheres, agiam com uma delicadeza incomum em zonas de combate.
Eles não chegavam com gritos de guerra ou armas apontadas, mas com as mãos estendidas, oferecendo recursos básicos que há anos eram escassos ou inexistentes. Cantis de água potável foram os primeiros a serem abertos, seu conteúdo límpido e fresco, contrastando com a sede e a sujeira acumuladas. A simples ação de oferecer a água, um gesto universal de cuidado, começou a corroer a imagem do inimigo brutal. Em seguida, vieram as latas de ração, os famosos K-Rations ou C-Rations do exército americano, que, embora simples, representavam uma refeição completa e nutritiva para aqueles que haviam sobrevivido com o mínimo. O som metálico das latas sendo abertas e o cheiro de comida quente, mesmo que enlatada, preenchiam o ar, trazendo uma promessa de sustento. Os soldados distribuíam os alimentos com paciência, muitas vezes demonstrando como abrir as embalagens ou oferecendo porções menores para estômagos desacostumados. Este não era um gesto de caridade condescendente, mas uma ação pragmática de primeiros socorros, essencial para a sobrevivência das mulheres desnutridas. Além da água e da comida, os soldados também providenciaram cobertores limpos. Em ambientes úmidos, frios e insalubres, onde as mulheres dormiam em esteiras sujas ou diretamente no chão, um cobertor macio e seco representava um luxo inimaginável. O ato de estender esses cobertores sobre os ombros das mulheres ou no chão, para que pudessem descansar em uma superfície limpa e quente, era um toque de conforto físico que começava a aliviar o sofrimento imediato. A presença de higiene, mesmo que básica, era um contraste gritante com as condições degradantes a que estavam acostumadas. Crucialmente, a equipe de resgate incluía médicos e enfermeiros militares. Identificados por suas insígnias da Cruz Vermelha, esses profissionais da saúde eram uma visão ainda mais inesperada. Suas lanternas médicas iluminavam os rostos descrentes das mulheres, revelando feridas não tratadas, sinais de desnutrição severa e os efeitos visíveis de doenças. Com movimentos calmos e vozes tranquilas, os médicos iniciavam exames preliminares, avaliando as condições mais urgentes. Eles tratavam ferimentos superficiais, administravam analgésicos e distribuíam vitaminas, priorizando a estabilização das condições físicas mais críticas. A presença de profissionais de saúde dedicados a aliviar a dor e a doença desfez a imagem do inimigo que apenas causava sofrimento. A cena era de um alívio inicial, ainda que misturado com o choque e a incompreensão. O som das latas de ração sendo abertas, o murmúrio das vozes calmas dos médicos, a luz das lanternas sobre os rostos pálidos e os cobertores limpos estendidos no chão, tudo contribuía para criar um ambiente de segurança temporária. As mulheres, muitas delas em estado de prostração, começavam a permitir-se um momento de descanso, uma pausa na rotina de terror. Seus corpos, exaustos pela privação e pelo abuso, reagiam à promessa de cuidado. O medo não desaparecia instantaneamente, mas uma semente de confiança começava a ser plantada. A prioridade imediata dos libertadores era clara: prover segurança, cuidados médicos essenciais e alimentação. Este não era apenas um ato de compaixão individual, mas uma diretriz operacional. As forças americanas compreendiam que a libertação de civis traumatizados exigia mais do que a simples remoção dos captores. Era necessário restaurar um mínimo de dignidade e oferecer as condições para a recuperação física e psicológica. Ao oferecer água, comida e assistência médica, os soldados americanos estavam não apenas salvando vidas, mas também desfazendo a imagem do inimigo brutal que a propaganda japonesa havia construído com tanto esmero. A realidade dos libertadores, que chegavam com auxílio e não com mais violência, começava a se impor sobre a ficção do terror.
Este primeiro toque de humanidade foi o passo fundamental para iniciar o longo processo de cura e reconstrução das vidas dessas mulheres. A fase inicial de contato e a provisão de cuidados básicos revelaram a magnitude da tragédia humana. A libertação das mulheres de conforto não era um evento isolado, mas uma ocorrência repetida à medida que as forças americanas avançavam por vastos territórios ocupados. Ao longo da campanha no Pacífico, desde as Filipinas até outras ilhas e regiões do Sudeste Asiático, milhares de mulheres foram resgatadas em múltiplas operações. Não se tratava de dezenas ou centenas, mas de um contingente humano significativo, exigindo uma resposta coordenada e em grande escala por parte dos militares americanos, que já estavam engajados em um dos maiores conflitos da história. A escala desses resgates impôs desafios logísticos e humanitários sem precedentes. As unidades militares, treinadas primariamente para o combate e a manutenção da linha de frente, viram-se na necessidade de improvisar e adaptar recursos para atender às necessidades urgentes de um grande número de civis traumatizados e em condições de saúde precárias. A prioridade imediata, após a segurança inicial e a provisão de água e alimento, era estabelecer uma infraestrutura de apoio que pudesse gerenciar a recuperação física e psicológica dessas sobreviventes. Para isso, a rápida montagem de hospitais de campanha e abrigos temporários tornou-se essencial. Os hospitais de campanha, unidades médicas móveis e flexíveis projetadas para operar perto das zonas de combate, foram adaptados para receber pacientes civis. Tendas militares, escolas abandonadas ou edifícios civis parcialmente danificados eram rapidamente convertidos em instalações médicas improvisadas. Nesses locais, equipes médicas, compostas por cirurgiões, enfermeiros e auxiliares do Exército e da Marinha dos Exércitos, trabalhavam incansavelmente. Eles tratavam não apenas ferimentos de combate, mas também as consequências de anos de desnutrição, doenças sexualmente transmissíveis, infecções generalizadas, tuberculose e outras enfermidades crônicas que eram resultado direto das condições insalubres e dos abusos sofridos. A atenção médica incluía cirurgias para tratar lesões antigas, administração de antibióticos e soros, e dietas de recuperação para combater a desnutrição severa. Paralelamente aos hospitais, abrigos temporários foram estabelecidos para oferecer um ambiente seguro e minimamente confortável. Estes abrigos eram frequentemente montados em estruturas pré-existentes, que podiam ser rapidamente protegidas e adaptadas, como igrejas, ginásios ou grandes edifícios comunais em vilarejos e cidades recém-libertadas. A segurança era uma preocupação primordial. Patrulhas militares garantiam que as mulheres estivessem protegidas de qualquer remanescente de forças inimigas ou de elementos oportunistas que pudessem tentar se aproveitar de sua vulnerabilidade. Dentro desses abrigos eram providenciados cobertores, esteiras para dormir, roupas limpas e instalações sanitárias básicas, como latrinas e pontos de água para a higiene pessoal. A simples capacidade de tomar um banho e vestir roupas limpas representava um passo significativo na restauração da dignidade dessas mulheres. A organização dessa ajuda inicial e fundamental enfrentava múltiplos desafios. O número de vítimas era vasto, e a cada nova área liberada, mais sobreviventes podiam ser descobertas, exigindo uma expansão contínua dos recursos. A comunicação era uma barreira constante, pois as mulheres falavam diversos dialetos e idiomas locais, e poucos soldados ou médicos americanos dominavam essas línguas. Intérpretes eram procurados e recrutados entre a população local ou entre soldados com alguma proficiência, mas a comunicação em situações de trauma profundo permanecia difícil. Além das necessidades físicas,
O trauma psicológico era evidente. Muitas mulheres estavam em estado de choque, depressão profunda ou apresentavam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Embora o conhecimento sobre saúde mental fosse limitado na época, os militares americanos começaram a reconhecer a necessidade de uma abordagem sensível, providenciando um ambiente de calma e segurança e incentivando a interação entre as próprias sobreviventes para fomentar um senso de comunidade e apoio mútuo. A logística de suprimentos também era complexa. Em meio a uma guerra ativa, desviar recursos como alimentos, medicamentos, cobertores e materiais de construção para atender a uma população civil em massa era um desafio. No entanto, a prioridade humanitária foi estabelecida e comboios de suprimentos eram organizados para garantir que esses abrigos e hospitais tivessem o necessário. A coordenação entre diferentes ramos das Forças Armadas, Exército, Marinha, fuzileiros navais e, eventualmente, com as primeiras organizações humanitárias civis que começavam a chegar, foi crucial para a eficácia dessa operação de resgate e suporte. Essa assistência não era apenas um ato de compaixão, era uma demonstração prática da diferença entre as forças aliadas e o regime japonês. Enquanto a propaganda japonesa pintava os americanos como destruidores, a realidade no terreno mostrava um esforço concentrado para salvar e cuidar dos civis. A montagem desses hospitais e abrigos, muitas vezes sob condições de combate ainda em curso, sublinhava o compromisso de oferecer mais do que apenas a libertação física, mas também a possibilidade de recuperação e de um futuro para essas mulheres. Era uma operação de resgate em larga escala, de natureza humanitária, conduzida em meio a uma das mais brutais guerras da história. A fase de resgate imediato, com a provisão de água, comida e cuidados médicos, foi apenas o primeiro passo. À medida que a extensão do sistema de mulheres de conforto se tornava evidente, as forças americanas reconheceram a necessidade de ir além da assistência emergencial. Uma iniciativa crucial e de importância histórica foi a decisão de equipes americanas de registrar os depoimentos das vítimas. Esta ação não era apenas um ato de compaixão, configurava uma estratégica coleta de inteligência militar e documentação de crimes de guerra. Unidades especializadas, incluindo oficiais de inteligência e membros do corpo médico, foram designadas para conduzir as entrevistas. O processo era complexo e desafiador. As barreiras linguísticas eram significativas, exigindo o uso de intérpretes, frequentemente recrutados entre a população local. Mais desafiador ainda era o trauma profundo das sobreviventes. Muitas estavam em choque, aterrorizadas, desconfiadas e profundamente envergonhadas. A relutância em falar sobre os abusos era compreensível, dada a natureza íntima e brutal de sua exploração e o estigma social associado. Os entrevistadores procediam com extrema sensibilidade e paciência, garantindo um ambiente de segurança e confidencialidade. Os depoimentos coletados eram detalhados, dentro do possível. As mulheres relatavam suas origens, como foram recrutadas ou sequestradas, as condições de vida nas estações de conforto, a rotina de abusos físicos e sexuais e os locais onde foram mantidas. Essas informações eram vitais para as forças aliadas. Elas permitiam mapear a extensão da rede de exploração, identificar padrões de operação e coletar evidências para futuras acusações de crimes de guerra. Embora os registros iniciais pudessem ser incompletos, eles se tornariam documentos primários fundamentais para historiadores e pesquisadores nas décadas seguintes, servindo como base para a compreensão da escala e da natureza do sistema. Com a estabilização física das vítimas e o registro dos primeiros testemunhos, a próxima etapa era o encaminhamento para cuidados de longo prazo e a repatriação.
As forças militares americanas, embora capazes de prover assistência emergencial, não possuíam a estrutura nem o mandato para gerenciar a recuperação psicológica e social de milhares de sobreviventes civis. Era essencial a colaboração com organizações civis. A Cruz Vermelha, diversas missões religiosas e, posteriormente, a United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRWA, à medida que se tornava operacional, desempenharam um papel crucial. O processo de transferência das mulheres dos abrigos militares para as instalações civis era delicado. A logística de transporte, a identificação das vítimas, muitas sem documentos ou com identidades alteradas, e a comunicação com suas famílias de origem representavam enormes desafios. A repatriação, em particular, era complexa. Muitas mulheres desejavam retornar para suas casas, mas a destruição causada pela guerra e a dificuldade em localizar parentes tornavam isso uma tarefa árdua. Além disso, o estigma social era uma barreira formidável. Em muitas culturas asiáticas, as vítimas de violência sexual eram frequentemente estigmatizadas, o que levava algumas mulheres a temer o retorno ou a optar por não revelar sua verdadeira história, buscando anonimato em novas comunidades. As organizações civis ofereciam uma gama de apoio que ia além do militar. Embora o conceito de saúde mental pós-trauma fosse incipiente na época, esforços foram feitos para proporcionar um ambiente estável e seguro. Algumas organizações ofereciam programas básicos de alfabetização e treinamento vocacional, visando equipar as sobreviventes com habilidades para reconstruir suas vidas. A assistência social e a criação de comunidades de apoio entre as próprias mulheres também eram incentivadas, reconhecendo o valor do suporte mútuo no processo de cura. A libertação dessas mulheres e o registro de seus testemunhos tiveram uma consequência de alcance global. A exposição de um sistema de crimes de guerra que até então era mantido em segredo ou ignorado. Antes da chegada das forças aliadas, a existência e a escala das estações de conforto eram um segredo militar japonês rigorosamente guardado. Rumores e relatos isolados existiam, mas faltava a prova concreta e a amplitude que os resgates trouxeram à tona. As evidências coletadas pelos americanos, combinadas com os relatos consistentes das sobreviventes, forneceram uma prova inegável de uma política de Estado que institucionalizava a escravidão sexual. Essa revelação forçou o mundo a confrontar uma nova e brutal dimensão da guerra. O sistema de mulheres de conforto não era um conjunto de incidentes isolados, mas uma rede organizada e sistemática de exploração, um crime contra a humanidade de proporções massivas. A brutalidade e a desumanização inerentes a essa política desafiavam as normas de guerra e a decência humana. Embora os tribunais de crimes de guerra de Tóquio tenham focado mais em outros tipos de atrocidades, os registros e os testemunhos das mulheres de conforto lançaram as bases para futuras discussões sobre justiça e reparação. A exposição desse sistema reforçou o papel americano não apenas como uma força militar vitoriosa, mas também como uma força de proteção aos civis. Em contraste direto com a propaganda japonesa que os demonizava, a ação dos soldados americanos em resgatar, cuidar e documentar as histórias dessas mulheres demonstrou um compromisso com princípios humanitários. Esta parte da história da guerra, embora dolorosa, foi crucial para revelar a verdade sobre as atrocidades cometidas e para iniciar um longo processo de busca por justiça e reconhecimento para as sobreviventes. A libertação das mulheres de conforto e a consequente exposição do sistema ao mundo representaram um ponto de virada crucial que transcendeu a mera vitória militar.
Este evento reforçou o papel americano não apenas como uma força capaz de derrotar um inimigo formidável, mas também como uma força com a capacidade e, em muitos casos, a intenção de proteger civis em zonas de guerra. As ações das tropas americanas, ao resgatar, cuidar e documentar as histórias dessas vítimas, estabeleceram um contraste direto com a propaganda japonesa que os demonizava como monstros. A chegada de soldados com água, comida, cobertores e, principalmente, assistência médica, desfez a imagem do inimigo brutal, solidificando uma percepção de humanidade e responsabilidade para com as populações vulneráveis. Essa postura de proteção civil, ainda que imperfeita e em evolução, influenciou o desenvolvimento de futuras doutrinas militares e o direito internacional humanitário. A experiência com as mulheres de conforto sublinhou a necessidade de protocolos específicos para o tratamento de civis em conflitos armados, especialmente aqueles que são vítimas de crimes de guerra. A documentação sistemática dos depoimentos das sobreviventes não foi apenas um ato de compaixão, mas uma ação estratégica que contribuiu para a formação de um corpo de evidências sobre crimes de guerra, pavimentando o caminho para futuras discussões sobre justiça e responsabilização. Este legado de proteção e documentação se tornaria um pilar para o engajamento americano em operações humanitárias subsequentes e na formulação de políticas internacionais de direitos humanos. O impacto duradouro da libertação das mulheres de conforto estendeu-se por décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A memória dessas mulheres e suas histórias servem como um alerta perene para as atrocidades da guerra e a necessidade inabalável de proteger populações vulneráveis. Por muitos anos, após o conflito, a maioria das sobreviventes permaneceu em silêncio, carregando o fardo do trauma e do estigma social. A vergonha e o medo de retaliação impediram muitas de compartilhar suas experiências, resultando em um longo período de invisibilidade e negação. Contudo, a partir do final da década de 1980 e início dos anos 1990, algumas dessas mulheres, já idosas, começaram a quebrar o silêncio, buscando reconhecimento, justiça e reparação. Seus testemunhos, muitas vezes dolorosos e corajosos, trouxeram à tona a verdade sobre o sistema de mulheres de conforto para as novas gerações e para a comunidade internacional. Essas histórias se tornaram um catalisador para movimentos de direitos humanos e para a advocacia por justiça para vítimas de violência sexual em conflitos armados em todo o mundo. Elas inspiraram a criação de monumentos, museus e programas educacionais, garantindo que o horror do que aconteceu não seja esquecido. A luta por reconhecimento e reparação continua sendo uma questão sensível e ativa nas relações internacionais, especialmente na Ásia, e as vozes das sobreviventes são um lembrete constante da capacidade humana para a crueldade e, igualmente, para a resiliência. A memória dessas mulheres não é apenas um registro do passado, mas uma ferramenta vital para moldar um futuro onde tais atrocidades sejam prevenidas e condenadas. Suas experiências ressaltam a importância de se manter vigilante contra todas as formas de exploração e violência em tempos de guerra e paz, e a necessidade de se garantir que a dignidade e os direitos humanos sejam sempre prioritários. Onde antes havia o silêncio opressor dos porões e barracões, o abuso sistemático e o desespero de milhares de mulheres, entrou o som firme e inconfundível das botas americanas. Este som, que inicialmente poderia evocar medo e incerteza devido à propaganda inimiga, rapidamente se transformou no arauto da libertação. Ele não trazia apenas o fim do sofrimento imediato, mas também a promessa de um novo começo de segurança e de dignidade,
Foi o som que marcou o fim de um capítulo sombrio de escravidão e o início de uma longa e árdua jornada de recuperação. A chegada dos libertadores, com seus gestos de humanidade inesperada em meio à barbárie da guerra, ofereceu um vislumbre de esperança que desafiou todas as expectativas. A resiliência dessas mulheres, que suportaram anos de tormento e ainda encontraram forças para sobreviver e, eventualmente, compartilhar suas histórias, é um testemunho poderoso do espírito humano. A promessa solene de nunca mais, ecoada por suas vozes e pela documentação dos fatos, permanece como um imperativo moral para a humanidade. É um lembrete contundente de que a história deve ser aprendida, as vítimas devem ser lembradas e a proteção dos mais vulneráveis deve ser uma prioridade inegociável em todos os conflitos.